Capítulo 10 Espada de Luz. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. No mundo real ainda não existe uma espada de luz, exceto as de laser. Contudo, no universo de Star Wars, existe um elemento futurístico que eu gostaria de pegar emprestado: o sabre de luz. Esta arma liberta o que ela ilumina. Jesus é a luz no final do túnel, muito longo e escuro, e quando o vemos, somos como ele. A visão que temos nessa esfera limitada pelo tempo é, na melhor das hipóteses, vagamente iluminada, limitada e distante. Mas quando a eternidade por fim superar o tempo, veremos plenamente face a face em uma esfera sem sombra. Isso significa que agora não conseguimos ver o quadro geral. Contudo, nunca foi tão importante observarmos ou discernirmos exatamente o que de fato vemos. Como diz o ditado, existe mais do que os olhos podem ver. Então precisamos de uma espada de luz e discernimento. Consigo ver mais coisas quando os meus olhos estão bem abertos do que quando eu pisco. Frequentemente, as coisas que vejo quando não estou predisposta a ver apenas o óbvio são as mais confiáveis. Vivemos em uma era em que está gerando expectativas e advertências. Vivemos em um tempo em que a luz é nitidamente realçada em meio à espessa escuridão. Ao longo do Novo Testamento, os crentes são advertidos de que os últimos dias na terra serão repletos de ofensa. Paulo descreve em nossos dias a Timóteo desta maneira: Sabe, porém nisto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Se Timóteo precisava saber qual seria a nossa situação atual há 2000 anos, imagine o quanto nós hoje precisamos ter uma consciência clara do tempo que vivemos. Note que Paulo não diz que nossas dificuldades serão causadas pelo colapso econômico, pelos terremotos e pelas guerras. A situação em que está a Terra, suas nações e suas instituições financeiras não é o que causa tensão em o nosso tempo. Nossa luta nasce das sombras que dominam o coração humano. Entremeadas nas narrativas ao longo do Novo Testamento estão advertências para estarmos atentos, tomarmos cuidado, vigiarmos, estarmos em guarda, estarmos alertas e darmos atenção especial à palavra de Deus e à sua doutrina. Não apenas somos alertados contra falsos mestres, mas somos avisados sobre o perigo de enganarmos a nós mesmos. Contudo, viver com medo constante do engano irá da mesma forma conduzi-la à estrada errada. Viver com medo leva às decisões terríveis. Viver com medo leva a decisões terríveis porque o medo é um péssimo conselheiro, a não ser que se trate do temor do Senhor. Deus nunca deu a você um espírito de medo. Ele lhe deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Esse dom do espírito tem exatamente as três qualidades de que você precisará para caminhar em discernimento e empunhar a palavra de Deus de maneira apropriada. A palavra de Deus é a lâmpada que ilumina nossas veredas, enquanto julga nossas ações com tanta certeza quanto o som de nossos corações. Sem a luz da palavra de Deus, estaríamos todos andando em círculos em meio à escuridão, com medo do que não podemos ver. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Salmos 119 e 130. Eu amo a imagem capturada nesse versículo. À medida que desvendamos ou espalhamos a palavra de Deus, como ela fosse um mapa do tesouro, ganhamos perspectiva e discernimento. Outras versões da Bíblia usam os termos explicação, ensinamento e a abertura. Sem o discernimento da palavra de Deus, é fácil confundir o inimigo com um amigo e o passado de alguém com o seu futuro. Porque um ambiente tomado pela escuridão distorce a nossa perspectiva. Mas quando a luz é trazida à situação, você vê o que realmente está diante de você. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Hebreus 4:12. Portanto, o nosso temperamento deve ir muito além do que pode ser visto.
Isso significa que nossas reações emocionais involuntárias devem ser fortalecidas. Qual a utilidade de braços musculosos que seguram uma espada na garganta de um aliado ou pernas fortes que defendem um campo errado? Não somos nada se nosso coração e nossa alma nos deixarem na mão, se apenas a nossa força alcançar o sucesso. Enquanto estudava a arte da esgrima, aprendi que bons esgrimistas conseguem prever o que irá acontecer. Eles sabem instintivamente o movimento que o oponente fará e eles se posicionam para contra-atacar. No versículo a seguir, Paulo estava escrevendo para a igreja em Corinto e deu a ela a responsabilidade de reafirmar seu amor por um irmão que antes havia sido disciplinado, para que Satanás não alcance a vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2:11. Derrotando os desígnios de Satanás. A que se destinam os desígnios de Satanás? A nos afastar de Deus e nos separar uns dos outros por meio de tática, por meio de isolamento, culpa, julgamento, vergonha e dúvida. Nós contra-atacamos com amor, poder e equilíbrio. Primeiro, o amor. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Filipenses 1:9. Onde o amor é sufocado, as trevas do engano abundam. Onde o amor floresce, conhecimento e discernimento aumentam proporcionalmente. Posso honestamente dizer que nunca vi alguém trazer conhecimento e discernimento para a minha vida sem primeiro me amar. Aquela que diz estar na luz e odeia o seu irmão ou irmã, até agora está nas trevas. Aquele que diz que ama o seu irmão ou irmã e permanece na luz, e nele ou nela não há nenhum tropeço. Aquele que, porém, odeia o seu irmão ou irmã, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2, 9 e 11. É muito simples. O ódio vive na escuridão. O amor vive na luz. Os que odeiam tropeçar, os que odeiam tropeçam à medida que caminham na escuridão, sem ter a mínima ideia do lugar para onde estão indo, porque estão cegos, levados pelo próprio engano. Os que amam caminham na luz e sabem para onde estão indo e chegam lá sem tropeçar. Nessas áreas que exigem delicadeza e intuição, as mulheres levam vantagem. Uma maneira de as filhas de Deus expressarem sua essência intuitiva e manter o equilíbrio no que tange ao discernimento é na prática do amor. Então, aqui estão alguns treinamentos para exercitar o discernimento. Primeiro, o amor não reage, ele é paciente e gentil. Segundo, o amor não contabiliza os pecados passados. Terceiro, o amor confia em Deus, então ele permanece. 4. O amor celebra a verdade. 5. O amor não leva em conta o passado. 6. O amor busca o melhor. 7. O amor se estende em direção ao futuro. O segundo passo é autoridade e poder. Não existe autoridade sem poder. Não há poder legítimo sem autoridade. No fim, ambos são dons de Deus. Para compreender a ambos, você precisa saber qual a sua posição ocupa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Independentemente da sua linhagem natural ou do seu trabalho, essa é a sua verdadeira missão. Em Cristo você faz parte de uma raça escolhida de filhas, descendentes do sacerdócio real e embaixadoras de uma nação santa. Você é sua valiosa possessão, redimida para proclamar tudo o que ele fez quando chamou você de uma vida de escuridão para viver para sempre na glória da sua luz. Esse é o poder do seu testemunho. Então existe o terceiro elemento, uma mente equilibrada que tem clareza. É muito simples. O ódio vive na escuridão e o amor vive na luz. O que significa ter em mente equilibrada, moderada ou sã? O dicionário define sã como sendo livre de ferimento, doença, falha, erro ou defeito. A habilidade de raciocinar logicamente, de forma sábia, bem fundamentada e bem definida. Apenas Deus poderia dar ao seu povo essa perspectiva em meio a um mundo tão desajustado, desregrado e doente em todos os seus processos mentais. A palavra de Deus tem o poder de renovar a sua mente e mudá-la de enferma para sã. Ter um encontro com a palavra pode mudá-la, assim como aquele encontro com Jesus. Aquele encontro com Jesus mudou um louco nu e violento em alguém vestido, calmo e com a mente sã. Vou repetir essa frase. É impossível discernir quando a sua mente está atormentada.
Discernimento significa que a sua dieta deixou de ser o leite da palavra de Deus para ser uma dieta mais sólida que dá força àqueles que sabem como digeri-la. Isso vem através da renovação da mente pela luz da sua palavra, assim como pelo exercício do discernimento. Mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5,14. Houve um tempo em que eu tinha algumas dúvidas quanto ao significado desse versículo. Antes de você cair no mal entendido, que me faz tropeçar, saiba que esse versículo não iguala discernimento a julgamento. Existe uma ideia muito maior em jogo aqui do que avaliar se os outros são ou não culpados. Maturidade, discernimento e força podem ser encontrados na palavra, e iremos precisar de todos eles trabalhando juntos se quisermos navegar por águas seguras e distinguir o bem do mal. Mais do que os olhos veem. O discernimento vem com a maturidade, que está principalmente relacionada à maneira como encaramos a vida. Na verdade, podemos ser maduros ou imaturos em qualquer idade ou fase da vida. Não nos tornamos pessoas com mais discernimento, rotulando pessoas e coisas. Assim como sempre digito, mais devagar quando eu paro para olhar as letras das teclas, os rótulos nos impedem de nos mover livremente na fé e na confiança de que alguma coisa que não podemos ver, irá nos conduzir. Depois de um tempo, digitar passa a ter a ver com sentir as teclas em vez de vê-las. A verdade é que existe sempre muito mais do que o óbvio. Sabemos que tudo o que vemos agora foi feito a partir do que ainda não podemos ver. Todo fato natural é um símbolo de algum fato espiritual. Da mesma forma, ter discernimento não tem a ver com rotular determinados tipos de pessoas, coisas ou experiências como boas, e outras pessoas, coisas ou eventos como maus. Discernimento diz a respeito a ter ciência do que realmente está acontecendo, para que nós, heroínas, possamos transformar o que os outros veem como desvantagem em vantagem. O guerreiro que tem discernimento vai saber como transformar o mal em bem. O discernimento pode ser comparado a distinguir a luz à distância. Em nossa cultura atual, às vezes, as linhas entre o bem e o mal não parecem claras. Há tanta escuridão diante de nós que ela obscurece a luz no horizonte. Para vermos com precisão, precisamos olhar para dentro e ouvir a voz do interior do nosso coração. É lá que extraímos o conselho do Espírito Santo. Veja que o discernimento é um poder que deve ser treinado através da prática constante. Só então seremos capazes de separar ou distinguir o bem do mal. Trate as pessoas como se elas fossem o que deveriam ser e ajude-as a se tornar o que são capazes de ser. Johann Wolfgang von Goethe. Permita-me abrir as páginas da minha vida como exemplo. No passado, eu vivi uma imoral e sexualmente promíscua. Aqueles que dominavam a arte de rotular olhavam para mim e colocavam na minha testa a etiqueta comportamento sexual desequilibrado. Mas descrever a embalagem de um pacote não significa que você conhece o conteúdo. Por muitos anos, minha vida foi marcada e mascarada pelo que eu havia feito. Mas felizmente, Deus levantou a figura de um pai que era mestre na arte de discernimento. Ele e sua esposa me receberam em sua casa. Quando passava a noite na casa deles, eu me sentia bem-vinda e segura, enquanto outras casas eu me sentia apenas vigiada. Eles olhavam além de uma garota obviamente problemática e viram o que eu poderia me tornar. Eles entenderam que, mesmo que minha vida sexual estivesse fora dos trilhos, se ela fosse colocada de volta, o meu passado poderia iluminar o caminho para outras. Em vez de agirem como se meu passado nunca tivesse acontecido, eles me encorajaram a usá-lo como um farol para outros. Onde outros viam apenas fracasso, eles viram alguém com um potencial que poderia ser utilizado para redimir outras pessoas. Com o tempo, eu fui capaz de extrair o bom do mal. Redimi minhas escolhas com o objetivo de servir de exemplo, para que outros não trilhassem o mesmo caminho. Precisamos amadurecer em nossa habilidade de discernir. O verdadeiro discernimento entende que a escuridão do passado de alguém pode servir como uma luz ao longe no futuro dessa pessoa. Guerreiros olham além do passado tenebroso e do presente que está claramente diante dele para ver no futuro uma revelação gloriosa para que eles mesmos e para outros. Jesus veio como luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Contudo, por favor, não pense que eu sou inocente e não tenho ciência da necessidade de discernir quando a escuridão é mascarada na luz. Essa habilidade de distinguir bons frutos de frutos maus é cada vez mais necessária. Por enquanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos que vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Aparentemente, o indicador mais preciso do que é armazenado dentro de nós é o que sai da nossa boca. Às vezes, as pessoas podem dizer algo que aparentemente está correto, mas que sentimos ser errado.
Outras vezes, uma pessoa vai dizer algo que nos parece estar incorreto, mas sentimos estar certa, assim como acontece em cristãos jovens e inexperientes. Ouça com um coração e depois ouça o que ele está dizendo. Não desconsidere o que sua voz interior lhe diz. Então, obviamente, esse tipo de resposta não é desenvolvido através do treinamento físico. É algo que vai muito além. É uma resposta intuitiva e perceptiva. E essa é uma área na qual as mulheres podem brilhar. Quando corações são refinados e o veneno da suspeita é removido, somos capazes de perceber o que poderíamos de outra forma deixar passar. Discernimento e oração. O que é intercessão? É simplesmente orar? Bem, creio que a intercessão deve sempre começar com a oração, mas a verdadeira intercessão raramente termina nela. Algumas palavras que constroem a definição de interceder são intervir, mediar, negociar, arbitrar e a minha favorita, elevar. Então, algumas das maneiras como intercedemos é falando em nome de alguém como seu advogado, intermediar em razão de um problema que precisa de solução e se colocar em favor do oprimido e do que não tem voz. A palavra nos mostra quando devemos nos envolver e onde encontrar respostas e caminhos para consertar o que está errado. Isso nos direciona à luz no fim do túnel. Deus nunca dá discernimento para criticarmos, mas para intercedermos. Oswald Chambers. A partir desse entendimento de intercessão, entendemos melhor o que significa interceder. Creio que a intercessão acontece sempre que a luz encontra as trevas. Jesus veio como mediador entre Deus e a humanidade, e ele intervia sempre que encontrava as forças da escuridão do pecado, da possessão demoníaca, da distorção religiosa e da opressão. Ele lidou com a conversa dúbia e religiosa dos especialistas da lei, arbitrando como brilhantismo e sabedoria surpreendentes. E mesmo antes de erguer dentre os mortos, ele se levantou com o intuito de reerguer os outros sempre que possível. Quando Jesus foi confrontado diante de uma mulher acusada de adultério, ele se levantou em intercessão porque discerniu que os líderes religiosos a trouxeram para armarem uma cilada contra ele. Eles estavam distorcendo a palavra de Deus e usando-a como um instrumento de julgamento. Nesse desafio intercessório, Jesus discerniu o verdadeiro problema e trouxe luz para aqueles corações envoltos em trevas. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. João 8,7. Então Jesus se curvou, esperou até que todos os acusadores se retirassem e se levantou novamente. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo, lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 10, 12. Ele a autorizou a caminhar livre do pecado à luz do seu futuro. Exatamente o que ela nunca poderia fazer enquanto andava presa e amarrada à condenação sombria do seu passado. As pedras não iriam mais enviar essa mulher desconhecida para o túmulo. Irmãs, vamos abaixar nossas pedras de julgamento e empunhar espadas de luz. O discernimento tem o poder de trazer luz para os outros. Jesus também intercedeu quando estava diante da entrada de uma pedra de sepulcro e ressuscitou Lázaro da morte. Jesus chorou angustiado por causa do amor que sentia por um amigo. Então ele orou. Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças a ti eu dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. João 11, 41, 44. Lázaro deixou para trás a escuridão do túmulo e encontrou libertação na luz de um novo dia. O discernimento e a verdadeira intercessão têm poder para libertar os cativos reprimidos para o seu destino. Ao longo da sua caminhada na terra, Jesus discerniu a obra do diabo. E então intercedeu trazendo luz, verdade e cura sobre os dias sombrios da terra. Em minha opinião, a obra de discernimento mais dramática foi quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:14. O discernimento sabe quando outros estão cegos e então intercede com base na ignorância das pessoas em vez de suas ações. A cruz trouxe fim à nossa separação de Deus. Mas a sua intercessão não parou por aqui.
Jesus não apenas ressuscitou da morte, ele ascendeu ao céu. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai, e também intercede por nós. E por causa do seu posicionamento eterno, ressurreto e compreensivo, temos a promessa: quem nos separar, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 35, 37. Amadas, é o tempo de nos fortalecermos na palavra, iluminarmos este mundo com verdadeiro discernimento e nos levantarmos na luz, agindo como intercessoras. Pai Celestial, estou pronta para baixar as pedras do julgamento e me tornar uma filha com discernimento. Irei renovar a minha mente lendo, falando e vivendo a sua palavra na luz. Quero ver a luz e o conselho do céu invadirem a escuridão da terra. Estou pronta para libertar aqueles que estão cativos pelo pecado, ao declarar luz e amor ao futuro deles. Estou disposta a chorar por aqueles que estão enterrados nas covas do tráfico humano, do cativeiro religioso e do desespero. Levantarei minha voz, estenderei minhas mãos e me colocarei de pé e em favor de outros. Em nome de Jesus. Amém.